a gente tem que analisar que não é só meu amorzinho para lá, meu amorzinho para cá no casamento. Não tem só isso. Tem a parte financeira, tem a parte sexual. Tem gente que separa, tem casais que se separam por causa da parte sexual, que um gosta, que um não quer fazer sexo com o outro, que um é frio na cama. Tem isso. Então acaba o quê? O casamento sendo complicado, né? Porque o casamento sem sexo é meio estranho, né? Como se fosse um casamento assim, só dormindo com o seu amigo do lado ou com a sua amiga, entendeu? É diferente. Então é meio estranho, né? Então, mas vamos seguindo aqui. Então tem a questão de várias questões que acontece a separação. Mas a gente precisa pensar que o casamento, quando ele tem que se tornar sólido, quando ele precisa estar sólido, é quando a gente senta e aprende a dialogar com o nosso parceiro. Escuta e deixa a pessoa falar. E aprende a escutar a pessoa para que o casamento dê certo. Porque ninguém casa porque busca ser infeliz. Todo mundo quer tentar felicidade de algum modo, não é verdade? Então, casamos pensando que seremos felizes para sempre. Muitos pensam isso, igual nos contos de fadas, né? Mas não é bem assim. O casamento envolve muitas coisas, até mesmo os filhos, né? Você tem que dar condições para os seus filhos quando você tem uma relação com a sua mulher, quando você tem uma relação com a sua família. Exige atenção da família, exige atenção, dá atenção para a mulher e para os filhos, e para o trabalho, porque sem o trabalho, como é que o homem vai sustentar a casa? De certo que nos tempos modernos de hoje, nós vemos muitas mulheres já trabalhando e muito melhor do que muito homem. Trabalha e sabe fazer muito melhor, entendeu? Sabe trabalhar muito melhor. Mas isso não vem ao caso, né? O importante é a gente observar a questão. E olha, tudo isso foi programado lá na espiritualidade? Sim. E por que eu estou infeliz com essa pessoa que eu programei lá na espiritualidade de voltar? Caso que ainda assim nós temos a questão a observar. Nós observamos muito os erros do nosso próximo. Nos ofendemos muito com o nosso próximo. Ou simplesmente acontecem coisas que magoam o nosso coração, que são difíceis de administrar nesse casamento, nessa união. O casamento, para dar certo, não tem que ser de repente acontecer. De repente eu encontrei e de repente eu casei. De repente eu estou ali. Não, tem que ser projetado, tem que ser... Entenderam? Então tem que ter a tolerância de ambas partes, o respeito de ambas partes, a compreensão, o amor, tudo isso, e tem as outras partes também. Então nós temos que observar a compreensão dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Os filhos vêm porque têm a necessidade da reencarnação, porque se Deus deixou o sexo para o homem, deixou para a procriação. Porque o que seria da gente se não existisse sexo, para criação, para desenvolvimento de outros seres? Então nós temos que dar condições para que o casamento seja bom. Temos que dar condições, temos que saber como conversar com os nossos próximos.
Muitos pensam assim: a hora que eu casar, eu serei feliz com aquela pessoa. Feliz, na verdade, a felicidade não é desse mundo. A felicidade é de lá, do plano espiritual. E uma coisa que nós erramos muito em procurar felicidade em pessoas, porque pessoas são como a gente, falhas, que vão nos machucar em algum momento, mesmo estando nessa união. Eis a questão. E como que a gente vai administrar essas dores e essas dificuldades que acontecem quando existe a questão da briga entre o casal? Vocês entenderam? Então, a gente, às vezes, tem que aprender a administrar essas coisas. Às vezes, sim. Ou, simplesmente, conversar com a pessoa. Dizer como você está se sentindo. Chegar, tentar dialogar, aprender como se dialogar corretamente, né? Mas que não é fácil. Uma coisa... a gente tem que casar, no casamento, a gente terá momentos felizes e momentos difíceis. Nunca felicidade constante. Isso não existe. Momentos felizes por estarmos juntos fazendo aquilo que gostamos, aquilo que nos dá satisfação e estarmos juntos. Isso são momentos felizes, mas momentos infelizes são aquelas ofensas, aquelas dificuldades financeiras que, convenhamos, né? Muitos de nós, né? Grandes partes dos casais, né? A gente pode observar, passam, é natural, mas só será fortalecido o casamento aquele que sabe dialogar com o marido ou com a mulher. Os dois sabem conversar e os dois sabem como fortalecer essa união para que dure muitos e muitos anos até que a morte, como foi perguntado pelo padre, como foi dito lá, até que a morte nos separe, né? Então veja bem, o divórcio pela doutrina espírita, a doutrina espírita diz o seguinte: ela não condena, porque quando há perigos, né, nessa união, quando há dificuldades, a melhor coisa é a separação, é o divórcio. Vocês estão me entendendo? A lei dos homens, pela questão que nós estamos falando, algumas questões, né, pode dizer aí, ainda tem coisas falhas, mas a lei de Deus é aquela lei que é perfeita, entenderam? E Deus não quer que nenhum de nós soframos, só que nós procuramos com as nossas próprias mãos, muitas vezes, aliás, nós procuramos sem saber o nosso sofrimento. E o que eu estou falando? Quando a gente anda errado, né? Então, olha só, mas voltando à questão do tema, então, foi programado lá na espiritualidade, eu reencarnei aqui, mas tem vezes, quando eu caso com a pessoa que que eu não programei em voltar, daí não tem jeito, daí eu vou ter que cumprir com aquela pessoa até o final, até que a morte nos separe. Por quê? Né? Porque tem que se cumprir. Porque teve alguma coisa ali numa das encarnações que eu precisei voltar com aquela pessoa antes de entrar aquela outra que eu combinei. Então, às vezes, a gente só vai voltar com aquela pessoa que a gente combinou de fazer o casamento aqui na Terra, lá na espiritualidade, de voltarmos juntos, na próxima encarnação, não nessa, na outra ainda. E daí passa esse tempo. Porque às vezes a gente teve um bloqueio pela questão que a gente precisava de resgatar alguma coisa com aquela mulher ou com aquele homem que está ali. Vocês entenderam? Então é por isso que acontecem essas coisas.